História 1. Cresci em uma cidade pequena em uma área densamente arborizada. Por volta do segundo ano, minha melhor amiga, que será chamada de Célia, começou a se queixar comigo sobre coisas muito estranhas acontecendo em sua casa. A primeira coisa que ela apontou foi um pequeno buraco que estava se formando nas paredes de seu porão inacabado. As paredes eram feitas de um tipo de material de bloco de tijolo, e o buraco estava se formando na argamassa, mas se expandindo como se os tijolos estivessem desmoronando. Lembro-me de perguntar a Célia se seus pais sabiam disso, e ela disse que não estavam preocupados. Avançando alguns anos estranhos, por volta do quarto ou quinto ano, o buraco havia se tornado ainda maior ao longo dos anos, e agora podíamos enfiar uma boa parte de nossos braços nele. Até onde meu braço alcançava, não conseguíamos sentir o final do buraco e não conseguíamos explicar por que ele corroía mais profundamente na casa, mas não ficava muito maior em largura. Nesse ponto, Célia também começou a me contar que podia ouvir vozes de seu porão e que acreditava que a maioria delas vinha do buraco. Eu nunca ouvi esses sons quando visitava a casa dela, mas considerando que tínhamos apenas 10 anos quando isso aconteceu, eu acreditava totalmente nela. Frequentemente tínhamos pernoites nos fins de semana, quando eu geralmente era exposto a todas as coisas assustadoras erradas com a casa dela. Sua família era meio estranha, pois tinham um número anormal de animais. Tinham pelo menos 6 gatos e cachorros, alguns coelhos, pássaros, lagartos, caracóis, sapos, peixes, etc. Por volta do tempo em que ela ouvia as vozes, começamos a perceber que seus gatos e cachorros desapareciam aleatoriamente e eram encontrados mais tarde no porão, em pé bem na frente do buraco. Em todos os anos em que conheci ela e seus animais, eles nunca gostaram de ficar no porão. Isso começou a nos assustar de verdade, e ela me dizia que acreditava que algo vivia nas paredes e conseguia se mover pela casa, mas o buraco era uma de suas saídas. Nesse momento, eu acreditava nela, mas nunca tinha visto provas suficientes para ficar tão assustado quanto ela. Na escola, ela passava a maior parte do tempo ansiosa e os professores e outros colegas estavam realmente preocupados com ela. Parecia para mim que os pais dela simplesmente não se importavam ou não acreditavam nela. Muitos adultos achavam que ela estava ansiosa apenas porque a irmã muito mais velha havia ido para a faculdade. Agora é onde chegamos à parte realmente aterrorizante. Eu estava dormindo na casa dela durante o fim de semana do feriado de Natal. Uma observação rápida sobre o quarto de Célia é que ela tem uma enorme coleção de animais de pelúcia de todos os tamanhos, claramente por causa do amor de sua família pelos animais. Na primeira noite, estávamos dormindo em sua cama, e quando acordamos na manhã seguinte, vimos imediatamente que todos os animais de pelúcia, normalmente espalhados por toda parte, estavam arrumados em um monte de cerca de 4 metros de altura. Todos os animais estavam virados para nós e nos encarando. Eu não acreditava na época, e não acredito agora, que alguém, ou Célia, pudesse ter movido todos esses brinquedos. Eu sempre fui um dorminhoco extremamente leve, e alguns dos animais estavam em cima de um guarda-roupa muito grande. Ambos sabíamos que o que Célia acreditava estar vivendo nas paredes devia ser responsável por isso. Colocamos todos os animais de volta com muito cuidado e não contamos aos pais dela. Eu meio que desejava que tivéssemos feito isso. Agora, como eu estava ficando o fim de semana inteiro, fomos dormir novamente naquela noite em sua cama. Acordamos por volta da mesma hora, quando ainda estava escuro lá fora, ainda deveria ser noite. Ouvimos um ruído muito baixo que vinha debaixo de nós. Ambos sabíamos que eram os assoalhos de madeira sob sua cama, assim como em um filme de terror típico, e provavelmente porque tínhamos apenas 10 anos, pensamos que era uma boa ideia nos inclinarmos sobre a borda da cama e olharmos embaixo. No momento em que olhamos, vimos e ouvimos um assoalho de madeira batendo de volta no chão. Viramos as cabeças para cima, seguramos uma a outra e choramos. Nunca estive tão assustado na minha vida e liguei para meus pais na manhã seguinte para me levarem para casa imediatamente. Recusei-me a voltar à casa de Célia com medo, e ela só piorou na escola e em casa. Não me lembro se continuei a perguntar a ela sobre as coisas em sua casa, talvez eu não o tenha feito porque estava com muito medo e éramos tão jovens. Por circunstâncias não relacionadas, minha família se mudou para longe daquela cidade naquele verão.
Só a vi 2 vezes depois disso, e isso foi há mais de uma década. Nunca mais ouvi falar dela, mas sempre me perguntei o que aconteceu, já que sei que a família dela ainda mora naquela casa hoje. História 2. Isso aconteceu aproximadamente 1 ano atrás. Eu moro em uma casa bem antiga com outros 5 caras no centro de Kalamazoo, uma cidade bastante pequena. Eu moro no bairro histórico, onde todas as casas são bastante próximas, e compartilho uma entrada de automóveis com a casa ao lado da minha, que na verdade são 3 apartamentos. No apartamento do último andar, morava uma mulher que provavelmente estava em seus 20 e poucos anos, era muito simpática e sempre nos cumprimentava, eu e meus colegas de quarto, quando estávamos ambos fora de casa. Nunca tínhamos realmente tentado conhecê-la melhor. Éramos sempre cordiais, mas nunca fazíamos um esforço extra para conhecê-la. Um dia de verão, estávamos todos sentados na frente da casa, bebendo cervejas e fumando um baseado, quando a vizinha do apartamento de cima desceu com o namorado e um amigo deles apenas para parar e dizer oi. Acabamos conversando por algumas horas e os convidamos para entrar, porque pareciam bastante amigáveis. Durante toda a conversa do lado de fora, o namorado e o amigo pareciam um pouco instáveis, e estavam todos meio desleixados, com roupas surradas. O amigo tinha metade do bigode raspado, mas quando você mora em Kalamazoo, pessoas assim são realmente muito comuns, então não pensamos muito sobre isso e os consideramos apenas como hippies sujos. Uma vez dentro de casa, começamos a falar sobre empregos. Tanto a vizinha quanto o namorado estavam entre empregos, e o amigo disse que era professor de química em uma faculdade comunitária, o que nos pareceu meio duvidoso, mas não o confrontamos com isso. A noite continua, a vizinha e o namorado vão embora, e o amigo decide ficar. Continuamos conversando, e o amigo começa a ficar muito interessado em mim. Ele é gay, o que não é um problema, mas eu não sou gay e não queria ter nada a ver com ele. Ele continuava tocando minhas coxas e pernas, me deixando muito desconfortável com insinuações. Eu estava tocando música no meu quarto apenas para ter um som ambiente. Em um determinado momento, esse cara entra no meu quarto e dança sozinho por cerca de 1 hora. Quando ele finalmente sai, eu tranco minha porta e saio de casa porque me senti muito desconfortável para ficar. Vou para a casa de um amigo, e quando volto, minha namorada está comigo também. Converso com um dos meus colegas de quarto, e ele me diz que o cara ficou ainda mais estranho. Eventualmente, tiveram que expulsá-lo porque ele insistia em abraçar uma das amigas e ela se recusou, então meu colega de quarto disse para ele sair. Todos nós fomos dormir por volta da 1 hora da manhã. Na manhã seguinte, por volta das 7 horas, meu colega de quarto desce com um amigo que dormiu lá. Ele quer fazer um sanduíche e só encontra uma faca de pão grande. Já tinha se passado um tempo desde que tínhamos lavado a louça, e ele entra na cozinha, onde a porta para o porão também está. Ao entrar na cozinha, ele vê o amigo em pé na porta da frente. O cara fica um pouco assustado porque meu colega de quarto está segurando uma faca relativamente grande. Meu colega de quarto pergunta por que diabos ele está na nossa cozinha, e ele responde que foi trancado para fora, então entrou em nossa casa para dormir no porão. Depois de ouvir isso, meu colega de quarto diz para ele sair imediatamente, e ele o faz sem hesitar. Em seguida, chamamos a polícia para fazer um relatório. Um pouco mais tarde, descemos ao porão, e no chão há uma mensagem escrita giz pelo cara se desculpando por dormir no nosso porão, junto com alguns desenhos assustadores e a frase "O garoto morto-vivo". A mensagem também continha nossos nomes, o que também nos assustou um pouco. Ele tinha dormido lá a noite toda, e nenhum de nós sabia. A polícia veio, pegou nossas informações, e enquanto isso acontecia, os vizinhos desceram de seu apartamento e ficaram chocados que chamamos a polícia. Eu disse algo como "É claro que chamamos a polícia, seu amigo invadiu nossa casa". Nada mais aconteceu com a polícia, as pessoas acabaram se mudando em alguns meses, e nunca mais os vimos. Meu senhorio também é dono do apartamento deles e nos disse que, quando saíram, deixaram o lugar destruído e ele encontrou um monte de seringas usadas e outros objetos. Não ficamos menos chocados. História 3. Isso aconteceu comigo no final de dezembro de 2007, quando eu tinha cerca de 8 anos.
Foi provavelmente um dos momentos mais horríveis de toda a minha vida. Bem, para começar, era a época de Natal. Lembro-me de acordar cedo e abrir os presentes com meus pais e minha irmã gêmea. Um dos meus presentes era um conjunto de bonecos do filme Os Simpsons. Basicamente, era um conjunto de bonecos dos personagens de Os Simpsons, e também incluía o filme. Agora, antes que você diga qualquer coisa sobre uma criança de 8 anos assistindo Os Simpsons, deixe-me dizer que meu pai era um fã completo da série. Ele literalmente comprava todas as temporadas e volumes, e nós assistíamos juntos. Avançando 2 noites, acredito que isso ocorreu em 27 de dezembro. Não consigo lembrar exatamente o que aconteceu naquele dia, mas só consigo lembrar dos eventos que ocorreram à noite. Meus pais nos mandaram para a cama, e por algum motivo, minha irmã e eu não conseguíamos dormir. Como não conseguia dormir, fui sorrateiramente para o quarto dela para conversar e brincar com brinquedos. Agora já era bem tarde, além do nosso horário de dormir, talvez 15 para meia-noite. Logo, minha irmã e eu ficamos entediados. Lembro-me dela ter a ideia de irmos para o quarto dos meus pais, assistir ao filme Os Simpsons na TV deles e dormir lá. Ambas concordamos que seria uma ótima ideia, considerando que sabíamos que eles tinham sono pesado e roncavam. Também sabíamos que eles não se importariam se dormíssemos em seu quarto. Então, minha irmã e eu apagamos todas as luzes em nossos quartos e fomos para o quarto dos nossos pais. A coisa mais proeminente que consigo lembrar daquela noite foi como estava frio. Na época, morávamos em uma casa vitoriana antiga que não tinha ar-condicionado. Outra coisa que me lembro é como estava absurdamente escuro quando apagamos todas as luzes antes de entrar no longo corredor. Eu não era muito fã do escuro naquela época. Na verdade, tinha dificuldade para dormir no meu quarto, ainda mais com a luz apagada. Quando entramos no quarto dos nossos pais, ligamos a TV e preparamos o filme. Trouxe minhas cobertas e me enrolei nelas. Cerca de 45 minutos depois do filme começar, ouvi a porta do porão lá embaixo bater com força. Nossa porta do porão era bastante grossa e pesada, e exigia muita força para bater. Lembro-me de apenas ficar parado, cheio de medo e terror, com aquela sensação desconfortável no estômago. Eu me senti como um servo que viu faróis de carro. Após a porta bater, ouvi passos descendo o corredor. Eram passos de botas pesadas. Minha irmã e eu apenas ficamos paradas. Então, os passos chegaram perto da escada que leva para cima. Assim que você sobe as escadas, o primeiro quarto que você provavelmente veria seria o dos meus pais. Se essa pessoa subisse as escadas, o primeiro quarto em que provavelmente entraria seria o em que estávamos. Depois disso, não ouvi mais nada. Pareceu que minha irmã e eu ficamos deitadas lá por horas. O que realmente me perturbou foi que ouvi passos, mas não ouvi portas abrindo ou fechando, concluindo que a pessoa saiu de casa. Então, lembro-me de pegar o controle remoto, desligar a TV e me esconder debaixo das cobertas. Demorou um pouco, mas finalmente consegui dormir. Na manhã seguinte, minha irmã e eu contamos aos meus pais, mas eles não acreditaram em nós. Apenas ignoraram como se tivessem deixado a porta entreaberta ou o vento a tivesse empurrado. Até hoje, não consigo explicar os eventos daquela noite, mas sei que alguém entrou e esteve lá.